O pior não foi ter sido manipulado. O pior foi que, enquanto acontecia, você chamava aquilo de amor. Você já teve alguém na sua vida que ficava com ciúme de você? Alguém que ligava para saber onde você estava, que ficava mal quando você saía sem avisar, que dizia que fazia tudo aquilo porque se importava? Segunda pergunta. Essa pessoa já te fez se sentir culpado por fazer algo completamente normal? Por ver um amigo, por demorar para responder? Por ter um dia bom sem ela por perto? Terceira pergunta. E essa é a que dói. Você ainda sente falta dessa intensidade? Não precisa responder em voz alta, mas presta atenção na hesitação que apareceu antes de você decidir que não. Existe uma diferença entre amor e necessidade de controle. Mas quando as duas coisas chegam embaladas juntas, você não consegue separar uma da outra, porque a manipulação mais eficiente que existe não vem com cara de ameaça. Ela vem com cara de dedicação. Isso tem um nome. Chama-se vínculo por intensidade. É quando você aprende, dentro de uma relação, que ser amado significa ser monitorado, que cuidado é sinônimo de controle, que amor de verdade é aquele que dói um pouco. Porque se não doesse, seria porque a pessoa não ligava. Não é fraqueza. Não é ingenuidade. É um mapa emocional que foi desenhado dentro de você por alguém que provavelmente nem sabia exatamente o que estava fazendo. Isso não torna menos real, só torna mais difícil de ver. Houve um experimento comportamental que acompanhou pessoas dentro de relacionamentos com padrões de reforço intermitente, ou seja, onde o afeto aparecia de forma imprevisível. Às vezes havia calor, atenção e cuidado genuíno. Sem razão clara, sem padrão identificável, o resultado foi perturbador. Esse tipo de vínculo criava um grau de apego muito mais intenso do que relacionamentos estáveis e consistentes. As pessoas que viveram a inconsistência se lembravam dos momentos bons com muito mais nitidez. Idealizavam mais, sentiam muito mais falta depois do término. E o mecanismo por trás disso é o mesmo que faz máquinas caça-níqueis serem tão viciantes. Não é a recompensa garantida que prende, é a recompensa que pode vir, mas que também pode não vir. O não saber quando faz você continuar esperando. Pesquisas na área de apego emocional confirmaram repetidamente o padrão de alternância entre calor e distância, entre elogio e crítica, entre eu te amo e você nunca é suficiente. É uma das formas mais poderosas de criar dependência emocional que existe. E ninguém te ensina isso na escola, na superfície. Você via cuidado, mensagens de verificação, ligações frequentes, ciúme que parecia prova de que você importava, pequenos sacrifícios que aquela pessoa fazia questão de tornar visíveis. Você interpretava tudo isso como evidência de amor, porque é exatamente para isso que esse tipo de comportamento foi construído, consciente ou não. Um nível abaixo, o que estava acontecendo era negociação. Cada gesto de controle vinha acompanhado de um custo emocional. A culpa de ter feito a pessoa sofrer, a responsabilidade de reparar, o alívio de ser perdoado. Você aprendeu a associar o momento de reconciliação, aquele abraço depois da briga, aquele tudo bem, eu entendo, com uma sensação de segurança que não existia antes. O problema é que essa segurança só existia porque a insegurança tinha sido criada primeiro. Mais fundo ainda, o seu sistema nervoso foi condicionado. Depois de tempo suficiente nesse ciclo, você começou a interpretar a ausência de tensão não como paz, mas como sinal de que algo estava errado. Relacionamentos calmos pareciam frios. Pessoas tranquilas pareciam desinteressadas. Estabilidade parecia falta de profundidade. E aí está o nível mais profundo, o que a maioria das pessoas nunca conecta. Você não aprendeu apenas como aquela pessoa se comportava. Você aprendeu o que amor significa. E esse aprendizado ficou. Aqui é onde fica desconfortável, porque em algum momento, não necessariamente de forma consciente, mas em algum momento, a pessoa que te amava percebeu que determinados comportamentos te faziam ficar mais perto.
Percebeu que o ciúme funcionava. Que a ausência estratégica te deixava mais ansioso por atenção. Que a culpa te mantinha mais disponível. Não estou dizendo que era cálculo frio. Pode ter sido instinto. Pode ter sido padrão aprendido também. Mas em algum ponto, a escolha foi feita de continuar. Mesmo quando os sinais de que aquilo te machucava eram claros. Quando você tentou colocar um limite, a resposta foi drama ou distância. O suficiente para você recuar. Quando você tentou falar sobre o que sentia. Isso foi usado como informação sobre onde você era vulnerável. A proposta de mudança foi sempre prometida e raramente sustentada. E você ficou, porque as promessas pareciam genuínas. Porque eram, em parte, essa é a parte mais difícil de aceitar. A pessoa provavelmente te amava. E ainda assim fazia isso. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Amor não impede o controle. Às vezes, é o combustível dele. A relação acabou, mas o mapa ficou. Você ainda se sente levemente errado quando um relacionamento é fácil demais. Ainda espera a virada. O momento em que a pessoa vai mostrar que não era o que parecia. Ainda interpreta a calma como desinteresse. Ainda confunde ansiedade com paixão. Quando alguém te trata bem de forma consistente, uma parte de você não acredita. Não porque você seja incapaz de acreditar, mas porque o que foi programado como amor real tem textura diferente, tem peso, tem dor misturada. Você está gastando energia tentando não repetir o padrão sem saber exatamente qual é o padrão. Está descartando pessoas que poderiam ser boas para você, porque não ativam o mesmo sinal. Está confundindo a familiaridade de uma dinâmica dolorosa com profundidade de conexão. O que foi roubado não foi só o tempo que você passou naquele relacionamento, foi a sua régua, o instrumento que você usa para medir o que é real e o que é seguro, e sem perceber, você continua usando a régua errada. Não existe resposta simples para isso. Não existe passo a passo. Não existe momento em que alguém te diz pronto. Você consertou e você sai diferente. O que existe é uma percepção que uma vez que você tem, não dá para desver. A percepção de que o problema nunca foi que você amou demais, ou que você foi ingênuo demais, ou que você não prestou atenção o suficiente nos sinais. O problema é que você aprendeu, dentro de uma relação com alguém que te amava, que intensidade e amor são a mesma coisa. E agora, toda vez que você encontra alguém que não grita, não cobra, não desaparece e não volta, uma parte de você pergunta: mas será que essa pessoa realmente se importa? Esse é o legado real da manipulação afetiva, não a mágoa, não a saudade. A pergunta que fica não é: por que aquela pessoa fez isso com você? A pergunta que fica é: o que você faz agora com um coração que aprendeu a chamar de amor exatamente o que mais te machucou?